Tem como tratar as dores no corpo sem usar químicos? Não só nos casos da fibromialgia, mas falando sobre dores nas costas, dor nos joelhos, dor de cabeça, dores nos ombros, dores articulares, musculares, dentro de um contexto geral, a resposta é sim. Nós temos como tratar todos esses problemas utilizando as plantas medicinais de uma forma 100% natural, sem depender desses remédios químicos. E eu tenho uma série de estudos de caso de alunos nossos do alinhamento com ervas, inclusive, que conseguiram reverter 100% desses casos de dores, reduzir 80%, 90% das dores no corpo, seja ela qual for. Seja uma dor de cabeça, seja uma dor nas costas, seja dores nos ombros, dores nos joelhos, etc. Então, o que a gente precisa aqui entender? A fibromialgia, eu não gosto de dizer que ela é uma doença, porque dentro da nossa linha de trabalho, nós temos uma frase que eu sempre falo, é que as doenças elas não existem. O que existe são pessoas doentes. E isso nos leva a um raciocínio de que a fibromialgia, assim como a enxaqueca, assim como um outro problema que causa dores no corpo, uma artrite reumatoide, tá? Ele é um estado que a pessoa está naquele momento agora. A fibromialgia, ela é um estado. Então, muitas pessoas acabam entrando nos meus cursos, por exemplo, no próprio curso que a gente tem que é pago, que é o alinhamento com ervas, tá? Elas entram justamente para buscar auxílio, para tratar esses problemas, porque elas estão muitas vezes decepcionadas. A pessoa foi ao médico, ao profissional, e ele fala para ela, olha, você tem fibromialgia, mas não tem o que fazer. Na verdade, tem o que fazer, você vai tomar anti-inflamatório, analgésico, talvez um ansiolítico, um antidepressivo para o resto da sua vida, e você terá que aprender a conviver com essa dor. Isso, para mim, é uma das frases que, na verdade, é um grande crime falar isso para uma pessoa, que ela terá que aprender a conviver com essa dor e que não tem nada que possa ser feito. Quando, na verdade, uma frase que eu ouvi de um grande professor que eu tive é: na medicina e no amor, nunca diga nunca. Existem várias formas de nós tratarmos, seja lá qual for problema, de uma forma natural, com as terapias holísticas, com as terapias integrativas, com técnicas que podem complementar o tratamento que uma pessoa vem realizando para algum problema em específico, tá? Então, no caso da fibromialgia ou enxaqueca, artrite, reumatoide, casos de tendinite, de bursite, etc., onde a gente tem também processos inflamatórios, né, como a tendinite, bursite, nós podemos sim tratar de uma forma natural sem depender de remédios químicos. E como eu falei, eu tenho muitos relatos de alunos meus que conseguiram vencer todos esses casos utilizando as técnicas do alinhamento com ervas. Primeiro, porque nós não buscamos tratar apenas os sintomas, certo? Quando nós utilizamos remédios alopáticos químicos ou quando nós utilizamos muitas vezes plantas medicinais, as pessoas só estão interessadas. O que é bom para dor de cabeça? O que é bom para isso? O que é bom para gota? O que é bom para ansiedade? O que é bom para isso? O que é bom? Só que elas não pensam em qual que é a causa desse problema, qual que é a causa da fibromialgia, qual que é a causa da depressão, qual que é a causa da hipertensão arterial, qual é a causa do diabetes. Vocês têm que começar a pensar nas causas. Então, se você tem uma causa que hoje está gerando uma dor no corpo e você reduz a dor no corpo momentaneamente, mas você não trata a causa, essa causa pode desencadear futuramente um outro problema. E aí as pessoas acabam muitas vezes, até mesmo com os tratamentos naturais, tratando apenas o sintoma. E o nosso propósito aqui não é apenas amenizar os sintomas, é tratar a causa dos problemas. Ponto. E também, lógico, aliviar os sintomas, tá? Como, por exemplo, no caso da fibromialgia, nós poderíamos utilizar uma série de plantas que vão contribuir. A própria erva baleeira, que eu sempre falo dela, de nome científico Varronia verbenácea ou Cordia verbenácea, na forma de tintura principalmente, até mesmo numa quantidade mais alta, 30, 40, 50 gotas da tintura de erva baleeira, 3, 4 vezes ao dia. Isso vai depender da necessidade de cada pessoa. Nós podemos utilizar também de forma interna o picão preto.
o açafrão da terra, a samambaia grande. Nós podemos utilizar ainda o alecrim, por exemplo, que tem uma ação anti-inflamatória e também auxilia no tratamento da depressão. E isso não sou eu que estou falando, comprovado em estudos científicos. Existe um estudo que comprova que o alecrim ele pode ser tão eficiente quanto a fluoxetina no tratamento da depressão. Só que o alecrim, em altas doses por muito tempo, ele pode ser tóxico para o nosso organismo. Então, aqui começa a divisão de quem acha que sabe utilizar as plantas para quem realmente sabe utilizar as plantas. Porque as pessoas pensam, não, eu sei trabalhar com plantas, eu trabalho com isso há muito tempo, mas você não conhece a toxicidade das plantas. Você não sabe quais plantas podem ser prejudicial ou não. No aspecto emocional ainda da fibromialgia, por exemplo, nós podemos utilizar tanto o mulungu, quanto a colônia, quanto a valeriana, que vão acabar contribuindo muito, não só para a redução de uma ansiedade, relaxando o sistema nervoso central, como também causando um efeito relaxante no nosso corpo. Dessa forma, aliviando também as próprias dores que uma pessoa acaba desencadeando. Porque uma pessoa que sofre com muitas dores, como uma fibromialgia, por exemplo, ela pode estar dormindo durante a noite com muitas dores e essa tensão de estar com dor durante a noite faz com que ela não tenha um sono reparador. Esse sono que acaba sendo estressante faz o corpo dessa pessoa se contrair e essa contração muscular de forma inconsciente durante a noite gera dores no corpo. E essas dores vão acabar se agravando. Então por isso que é importante também nós trabalharmos o emocional dessa pessoa. Só que usar plantas medicinais não é só você fazer um chá, não é só você fazer um xarope, não é só você fazer uma pomada. Usar plantas medicinais dentro do que eu chamo de alinhamento com ervas, que é a técnica que eu desenvolvi, é você utilizar tinturas de plantas medicinais, que são preparos que nós fazemos utilizando álcool de cereais a uma determinada porcentagem e nós utilizamos ao longo do dia. É muito fácil de fazer e muitas vezes melhor do que um chá. Não é que o chá, na verdade, ele não funcione. O problema é a pessoa ter comprometimento para fazer um tratamento com chá. Porque muitas vezes ela vai dizer, eu não posso ficar parando para fazer chá, hoje eu não vou fazer. Eu fiz 2 dias, depois não fiz mais. Eu fiz 1 dia, depois não fiz mais. 1 semana. Um tratamento com ervas, plantas medicinais, você vai fazer por 3 meses, 4, 5, 6 meses, 1 ano, depende de cada situação. É um tratamento contínuo, dia a dia, seguindo 3 vezes ao dia, 4 vezes, 2 vezes, não importa. Mas você tem que ter esse compromisso com a tua saúde. E muitas vezes você fazer um tratamento de 6 meses com um chá, vamos ser honestos, talvez nem 10% das pessoas iriam fazer. Porque as pessoas muitas vezes têm preguiça ou muitas vezes têm tantos compromissos ao longo do dia que não sobra tempo de verdade. Muitas vezes eu sempre falo, que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Mas, enfim, cada um. Tem outras formas mais eficientes que você pode fazer, como por exemplo a tintura. E dentro do alinhamento com ervas eu ensino todos esses preparos para que a pessoa possa fazer na casa dela também, tá?